E aí, gente? Tudo bem? Bom, Oi, professor, bom dia. aí, né? Né? E aí, gente? Madrugada, Tudo bom? noite, Bom dia, professor. bom dia, Lucas. Faz favor, manda seu time ganhar do Guarani no domingo. Quer dizer que ontem o professor comeu porco assado. Não, um Doritos, né? Que o jogo foi tão ruim que eu quis ver Doritos no E aí, gente, falando sério, e aí, como é que tá as coisas? Bem, Você assistiu as aulas de filosofia que eu tô postando que a gente tá postando? Hein? Vocês estão conseguindo quê? assistir? Bom dia, professor. Bom Beleza? dia. Vocês estão conseguindo assistir as aulas de filosofia que eu estou postando? Sim. O que vocês estão achando? Sim. Eu sei que as duas Da hora. primeiras, Da assim, hora, da eu hora, da sei, hora. eu sei que as duas primeiras foram precárias, né? Porque estava aprendendo ainda. Eu consegui ver um programa Putz, eu esqueci de colocar o uniforme. Calma aí, calma aí, calma aí. Relaxa, vai escutando aí. Então, assim, né? Então, comecei a pesquisar algumas coisas, eu achei que ficou, assim, tem muito ainda o que melhorar, né? Porque, afinal de contas, eu não sou tão bom em editar essas coisas, mas assim, tá indo para tá dando pro gasto, né? Tá dando para, né, para entender um pouquinho aí. Então, assim, gente, ó, Agora sim. eu vou começar aqui a falar com vocês aqui um pouquinho sobre o tema de hoje, né? O tema de hoje, né, ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito emblemático, né? Então, ele traz muitas consequências para o mundo e assim, ele Sobre a Guerra Fria? é Guerra Fria. Então, assim, Guerra Fria. Já veio na minha cabeça a Guerra Fria. Se ele terminar, gente. então, aí a Guerra Ah, Fria, ela tem reflexos até os dias de hoje, né? Ela tem reflexos até os dias de hoje e nós temos que pensar da seguinte forma. Que nem, muito do que aconteceu na Guerra Fria foi reflexo dos governos totalitários da Europa. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre os governos totalitários, nazismo, fascismo, Guerra Fria, ou melhor, Guerra Civil Espanhola e o totalitarismo de esquerda que foi o stalinismo. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela termina, né? Então, ela termina em 45, só que vai acontecer o seguinte, né? Então, nós temos que entender que os países vitoriosos foram Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, que foram os países que foram vitoriosos. Já Que pensou levaram... Guerra Quente? Oi? Já pensou Guerra Quente? Não é que tinha Guerra Fria, agora tem Guerra Sim. Quente. Nossa, Gente, ó, nossa. é assim, quando eu dou aula sobre esse tema, eu sempre escuto algumas piadinhas seguintes. Eles ficaram jogando sorvete um no outro. Né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas assim, é importante da gente frisar algumas coisas que são primordiais. Gente, então a Primeira Guerra Mundial ela acaba e os países, no caso, os países vitoriosos, eles vão ter algumas medidas que não vão ser tão eficientes. Que é o seguinte, eles vão cobrar indenizações, só que eles não vão interferir politicamente e militarmente nesses países derrotados. Então, assim, o primeiro-ministro inglês, o Churchill, ele poderia muito bem ter conseguido barrar a Segunda Guerra Mundial, porque quando ele percebeu que o fascismo e o nazismo estava crescendo na Itália e na Alemanha, ele poderia muito bem ter intervido, né? Ele poderia muito bem ter entrado nesses países e colocado um ponto final. Opa, não é bem assim, né? Porque o Hitler estava começando com aquele discurso ufanista, aquele discurso de ódio contra os judeus e as minorias, e assim, e os ingleses resolveram fechar os olhos para esse problema. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, né? Porque, assim, no dia 17 de julho de 1945, a 2 de agosto desse ano, foi feita a Conferência de
Potsdam, assim, na Alemanha. O que vai ficar firmado essa assembleia? Que é o seguinte: os países derrotados, eles vão ter que pagar indenização aos países vitoriosos e ainda eles serão controlados, eles serão governados durante um período pelos países vitoriosos. Então, os países vitoriosos, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética vão governar diretamente esses países. Então, vai governar a Alemanha, vai governar a Itália, vai governar, né, o Japão. Tanto é que até os dias de hoje, até hoje, os Estados Unidos têm uma força militar dentro da Alemanha. Né? Até hoje. O porquê? Para evitar que novos movimentos, como o movimento nazista, ele ganhasse força e levasse o mundo uma possível nova guerra. Né? Então, foi essa a intenção dessa conferência. O porquê isso aí é importante, né? Porque quando a gente fala em final da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo ele vai começar a ser dividido entre duas partes. Né? Nós teremos dois mundos, que é o primeiro mundo, que nós acreditamos que é o suprassumo, né, do desenvolvimento, que seja os países mais desenvolvidos do mundo. Na verdade, quando surge essa denominação, é o seguinte: são os países que vão seguir, né, que vão ter, né, vão seguir os Estados Unidos e a Inglaterra e a França. Então, primeiro mundo, aqueles que vão seguir esses três países. O segundo mundo eram aqueles que iriam seguir a União Soviética. Então, eram aqueles que se alinhariam à União Soviética. Aí tem uma denominação aí que é interessante. Hoje, quando a gente fala em terceiro mundo, o terceiro mundo que nós falamos hoje, nós acreditamos que sejam países pobres. Países pobres, subdesenvolvidos, que não tem como ter um campo industrial mais efetivo, aquela coisa que a gente já está cansado de saber. Na verdade, não. Naquele período, quando surge essa denominação, são os países que não queriam se alinhar, não queriam se aliar, né? Não queriam manter relações próximas nem com o primeiro mundo e nem com o segundo mundo. Aí vai surgir o terceiro mundo, que são os países que queriam conversar com os dois lados. Então, gente, é o seguinte: eu tenho um produto, eu quero vender. Então, quem me der mais, eu vou vender. Que nem eu preciso de um produto. Quem vender mais barato, eu compro. Pode ser capitalista, pode ser socialista, pode ser qualquer ideologia. É a mesma coisa que essa briga da vacina hoje. Gente, a vacina contra o Covid. Tem muita gente falando: ah, mas se a vacina da China sair primeiro, eu não vou tomar. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Se for da China, dos Estados Unidos, da Coreia, do Paraguai, eu tô tomando. Se for eficiente, eu tô tomando. Gente, tô nem aí. Então, e isso não é de hoje. Isso já começa lá atrás. Isso já começa lá no final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ou você era primeiro mundo, ou você era segundo mundo. Não tinha escolha. O terceiro mundo, ele vai ganhar essa questão de pobreza por conta disso. Tudo segundo. Quando eu falo em retaliação, é o seguinte: esses países não vão ser apoiados economicamente. Tudo bem? O porquê é importante a gente falar isso? Porque é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, para se evitar uma crise de 29, isso em 45, né? Então, qual era o maior medo do mundo? Que a crise de 29 fosse revista depois da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer? No caso aí, nós teremos dois grandes acordos. O primeiro é chamado de Doutrina Truman, né? Doutrina Truman, liderado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da América vai financiar a reconstrução dos países europeus, só que vão dizer o seguinte: se vocês querem que eu te financie, você vai me apoiar e você vai me ajudar para conter o avanço socialista. Por quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética começa a expandir a sua influência também. Que nem come. Então, cada país ia buscando o máximo de influência possível.
Então, a União Soviética ela vai expandir seu território de influência, né, que vai ser ali na região do leste europeu. Então, ele vai começar, né, ele vai começar a anexar territórios ao seu território e vai dizer o seguinte, ó, a partir de agora, você, a Ucrânia, né, a Tchecoslováquia, eles vão começar a ser anexados à União Soviética e vai com aquele velho discurso. Vocês vão fazer parte do governo soviético. Né? Como se fosse um grande Estados Unidos. Cada estado tinha sua autonomia, só que respondia ao governo de Moscou. Tudo bem até aí? Então, o porquê a gente fala primeiro dessa doutrina Truman? Porque ela vai impor a hegemonia americana nesse... Como assim, hegemonia americana? Esse país, para receber o financiamento, tinha que rezar as cartilhas do capitalismo dos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer naquilo que nós chamamos, né, de Comic Con. Né? O Comic Con foi a mesma medida assim, pela União Soviética. Então, eu vou financiar né, a reconstrução do seu país, só que numa contrapartida você vai ter que me apoiar em algumas questões. Tanto é que é nesse momento aí que surge duas forças militares muito grandes. Nós temos o Pacto de Sokovia, né, que é assim, esses países soviéticos, esses países que vão apoiar a União Soviética, vai organizar uma força militar comum e também vai surgir a OTAN. Já ouviram falar de OTAN? Né? OTAN é a força do Atlântico Norte. Né? Então, a Organização Militar do Atlântico Norte, que vai ser liderada pelos Estados Unidos e a Inglaterra e vai ter Guerra Fria. Então, por que Guerra Fria? Gente, ó, os Estados Unidos e a União Soviética vão dar um tiro. Então, conflito mesmo entre eles não vai existir. Não vai existir conflito entre eles. Vão ser tipo competições, né, professor? Então, vai ter uma guerra velada, só que é o seguinte, eles vão começar a fazer da seguinte forma. Eles vão começar a fornecer armas aos seus países aliados. E eles vão começar a fomentar, né, vão começar a incentivar conflitos internos dos países que eram, no caso, ou aliado dos Estados Unidos ou aliado da União Soviética. É por isso que deu o nome de Guerra Fria. Havia uma luta ideológica, só no mundo das ideias. Né? Então, ideológica, aquilo que é ideal, mas não é colocado em prática. Porque a União Soviética e os Estados Unidos nunca atiraram uma bala, nunca jogaram uma pedrinha uma na outra. Só ficou só naquele campinho de discussão, sabe? Ah, você é isso, ah, você é aquilo. Então, iam representantes soviéticos na ONU, representantes americanos na ONU, trocando acusações e tudo mais. Só que conflito mesmo, não. Né? Conflito mesmo, jogar bomba, jogar tiro de território, isso nunca aconteceu entre esses países. O único episódio que ficou muito próximo de você, né, de ocorrer uma guerra direta, ficou conhecida como a Baía dos Porcos, em Cuba. Ah, como assim a Baía dos Porcos em Cuba, né? Assim, Cuba, depois da Revolução Cubana que nós vamos ver ali, ele vai receber mísseis, né, soviéticos, como uma resposta que os Estados Unidos instalou mísseis na Itália. A Itália fica próximo da Rússia, como Cuba fica próximo dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, assim, os Estados Unidos ele vai ameaçar a União Soviética se por um acaso esses mísseis chegassem até os Estados Unidos, iria atacar a União Soviética. Então, foi o período de maior tensão desse período de Guerra Fria, que foi de 1945, até 1989. O acordo de paz foi em 89. Então, durante todo esse aí, houve esse assim, ó, se você fizer isso, eu vou te atacar. Se você fizer aquilo, eu vou te atacar. Só que é o seguinte,
eu vou financiar a oposição sua nos seus países aliados. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Tá dando para entender o conceito de Guerra Fria? Estou Então, entendendo. vamos lá, então. Então, é assim. Hoje, então, o Pacto de Varsóvia, aquela coisa que a gente já falou, que eram os grupos militares. Só que nós temos que pensar um pouquinho aqui na Alemanha. A Alemanha, ela foi disputada por esses dois grupos, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, hoje, então, no caso aí, a Alemanha, ela foi dividida em 4 partes. Lembra da Conferência de Berlim, que aconteceu com a divisão da África? Sim, professor. A mesma coisa Eles aconteceu dividiram a África tudo errado. Isso, vai Um monte dividir de... a África entre as potências, lembra? Uhum, Então, a sim. mesma coisa vai acontecer com a Alemanha. Só que quem vai dividir a Alemanha vai ser Estados Unidos, Inglaterra e França. Eles vão dividir, né, a Alemanha em 4 partes. E essas 4 partes vão ser governada provisoriamente, porque qual era a proposta? Nós vamos governar provisoriamente até vocês se respetarem e vocês poderem caminhar com as suas próprias pernas. Professor, então era uma parte para a União Soviética, uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a Inglaterra e uma parte para a França? Isso. É uma parte para cada um. Né? Tanto é que nós temos aqui algumas visões aqui dentro do livro de vocês. Tem a República Democrática Alemã, que é a RDA. Nós temos a Alemanha Oriental, né, que foi governada pela União Soviética. Então, assim, Professor, é qual página, professor? é a 194. Então, assim, gente, eu sei, é muita coisa para decorar, mas assim, é bom a gente entender os conceitos. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, lá na União Soviética, o Stalin, né, o Vladimir Stalin, ele estava em um momento de medo. Então, ele estava se tornando um governador totalitarista lá na União Soviética. O que o Stalin vai fazer? O Stalin, para que os Estados Unidos, a Inglaterra e a França não invadissem o seu território, porque qual era o medo da União Soviética? Que os países capitalistas eles invadissem o território controlado por eles na Alemanha e, né, acabassem com a sua influência na União, assim, da União Soviética na Alemanha. O que o Stalin vai fazer do dia para a noite? Ele vai construir um muro, o Muro de Berlim, que vai dividir a Alemanha em duas, de 1961 até 1989, que é quando o Muro de Berlim cai. Então, gente, foi algo que eu considero como genocídio de uma certa forma brutal. Por quê? Gente, a mesma coisa você pegar aqui a Patriarca, pegar um muro, criar um muro no meio da Patriarca e dizer o seguinte: quem mora da linha do metrô para lá não pode passar para o lado de cá. Só que eu tenho familiares do lado de lá. E aí, como é que fica? Né? E aí, como é que fica? E tem uma outra coisa. Não é querendo defender um lado, mas vamos dizer o seguinte: a Alemanha Oriental, ela foi uma célula, ela foi um protótipo da União Soviética em um outro país. Então, eles vão implantar o mesmo sistema da União Soviética na Alemanha Oriental. Controle de produção, né? Então, controle de imprensa, entre outras coisas. Então, o cidadão da Alemanha Oriental, ele não tinha a mesma possibilidade, né, os mesmos recursos do que os alemães da Alemanha Ocidental, capitalista. Lógico, né, nós temos que pensar da seguinte forma: o capitalismo ele prega o consumo desacerbado, então a produção de recursos cada vez mais modernos, cada vez mais eficientes, mas ele vai se degradar muito rápido. É só pensar o celular que nós temos hoje, né? A cada 6 meses passa uma atualização nova. Então, isso é algo negativo do capitalismo. Mas o socialismo também tem coisas assim negativas, que nem o controle do que vinha de fora. Então, é aquilo que nós chamamos de cortina de ferro. O que prega a cortina de ferro? As informações que acontecem lá fora, nos outros países, não chegam aqui.
E também o que acontece aqui dentro não sai para fora. Então, nós temos pontos positivos e pontos negativos dos dois lados. O mundo ideal seria nós unirmos os dois pontos positivos. Só que isso gera muitos problemas, levando em consideração isso. Né? Nem tudo é perfeito, isso é fato. Então, a União Soviética ela vai passar um muro no meio da cidade de Berlim e vai dividir esses dois países. E por que eu falo genocídio? Gente, o Muro de Berlim, ele era fortemente vigiado 24 horas por dia. Então, a pessoa que estava do lado ocidental, ele não poderia pular do lado oriental, e o do lado oriental não poderia do lado ocidental. Então, gente, eles tinham guardas que era autorizado a atirar se houvesse tentativa de fuga. Então, olha o nível que nós estamos falando. Então, isso foi de 61 a 89. Gente, tanto é que, para a Alemanha, a queda do Muro de Berlim foi uma festa descomunal. Era a mesma coisa se eles tivessem ganhado 5 Copas do Mundo em um dia. Né? Eu sou de 80, então em 89 eu tinha 9 anos, mas eu lembro muito bem dos noticiários. Né? Os noticiários, né? No caso, quem era representante da Globo na Europa era o Pedro Bial. O Pedro Bial ele fez um ao vivo das pessoas quebrando o muro. Gente, as pessoas saíram da sua casa com talhadeira, com um martelinho martelinho de você amolecer carne. Sabe? De você amolecer carne, aqueles martelinhos. De madeira. Então, eles saíam com a casa deles, com aquele martelinho para derrubar o muro. Sabe? Foi algo descomunal. Foi algo que... Mas por que, professor? Oi? Mas por quê? Para mostrar que tava caindo o muro. Imagina, se ficar uns 30 anos sua Não, família pra botar como é que tu faz com parte o ocidental, parte oriental. E uma parte é mais visada no mundo e outra parte não. Então, Sim, gente, mas qual que é a noção de com um martelinho de amaciar carne quebrar um muro? Gente, mas porque assim, eles não todos tinham os cidadãos tanta coisa, da Alemanha, eles queriam o quê? Eles queriam derrubar o muro, não importa como fosse. Se fosse com câmera, podia ser com uma Jake Dama ou podia ser com uma biribinha. Né? Vocês sabem, ó, eu tô fazendo referência de Dragon Ball. Então, podia ser com uma Jake Dama ou podia ser com uma biribinha. O importante era o quê? Era derrubar o muro. Mas só que não ia funcionar bem, não. Entendeu? Mas não ia funcionar bem, não. Gente, ó, é importante a gente pensar da seguinte forma. Ó, pensa o seguinte, hoje, qual é o nosso maior desejo? A vacina contra o Covid-19. Foi aquilo que eu falei lá no começo da aula. Se for vacina chinesa, se for vacina americana, se for vacina do Paraguai, eu tô tomando, não importa. Gente, a primeira pergunta que vem na cabeça de vocês é o quê? O que eu vou fazer no primeiro dia que eu puder sair para casa? Assim, sair de casa, o que eu vou querer fazer? É a mesma coisa. Passar o dia na salateria da tia, mano. Passar o dia na salateria lá da rua. Então, a primeira que for eficiente, eu vou tomar. Gente, é a mesma coisa. Não importa de onde seja. Gente, as pessoas da Alemanha Oriental, eles queriam vir para o mundo ocidental e se reencontrar com seus familiares. Consumir coisas. Gente, teve compra de chocolates, assim, os chocolates que tinham na Alemanha Ocidental, que era algo que na Alemanha Oriental não tinha, acabou em poucas horas. Porque as pessoas queriam consumir aqueles produtos que eles não tinham acesso. Sabe, gente? Uau! Então, assim, qual é a maior questão? Nós somos seres históricos. Nós queremos fazer parte da história. Então, por que o martelinho de carne, eu fiz essa questão? Gente, se fosse para derrubar no murro, aquela pessoa queria derrubar o muro. Nem se fosse na porrada. Entendeu? Então, a gente demorou... Não era mais fácil ele pegar uma dinamite e explodir aquilo tudo? Então, só que... Gente, ó... Lógica. Só que foi um símbolo, né? Foi um símbolo muito importante para aquela época. Porque acabou o período de dominação do Muro de Berlim. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado disso com o fim da União Soviética, quando a União Soviética se divide em várias repúblicas. Mas, gente, ó, foi algo gigantesco. Eu lembro disso porque eu tinha 9 anos, sabe? E a gente é testemunha do nosso tempo. Daqui a alguns anos, se essa aula tiver daqui a algumas décadas disponíveis no YouTube, vai alguém acessar essa aula e vai ver, ó, ele está falando da pandemia. Então,
Gente, nós somos testemunha oculares da história. Nós devemos entender que a história ela é dinâmica. Todo mundo produz história, não é só os historiadores, é todo mundo. Sabe? Todo mundo. O seu podcast, o seu canal de YouTube, tudo é fonte histórica. É isso que eu estou falando para vocês. Gente, a história ela não fica apenas reclusa, ela não fica apenas presa dentro do mundo acadêmico, né? Dentro das faculdades, ela sai para fora. O porquê que a história, muitos alunos acham que é chato a história? Porque acham que é decorar data. Sabe? Decorar data. Ai, que ano foi isso? Não, nós temos que ampliar isso, dizer o seguinte, o porquê que aquilo aconteceu. É isso que nós estamos fazendo agora. Tudo bem? Então, gente, ó, voltando aqui ao assunto, então houve a construção do Muro de Berlim, né, que dividiu a Alemanha em duas, só que nós temos também uma questão muito importante que nós devemos levar em consideração. A corrida armamentista, ou corrida tecnológica, que aconteceu durante a Guerra Fria. Então, gente, é o seguinte, durante a Guerra Fria, houve avanços tecnológicos muito grandes e muito expressivos. Uma coisa importante também, a divisão da Alemanha vai fazer com que cientistas alemães fossem disputados tanto pelos Estados Unidos, tanto pela União Soviética. Né? Então, isso vai dar a esses países tecnologias que eles não dominavam. No caso, a Alemanha estava desenvolvendo um míssil transcontinental. O que é um míssil transcontinental? Ele pode ser atirado da Alemanha e percorrer o mundo e cair nos Estados Unidos. É um míssil que vai dar a volta no mundo. Por que eu estou falando isso, né, para vocês? Gente, ó, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, essa tecnologia vai ser usada para o que nós chamamos de guerra espacial, ou corrida espacial. Sim, o primeiro homem a chegar na Lua, não é? Isso. Ô, gente, porque qual foi a maior ambição do homem desde Júlio Verne? Júlio Verne acreditava que poderia se chegar à Lua. Não, chegar em achar outros planetas vivos e outros planetas de outras pessoas que tem por aí. Isso. Ô, gente, então, essa tecnologia ela vai ser usada para a corrida espacial. Então, o primeiro país a colocar um objeto construído pelo homem no espaço foi a União Soviética, que foi um satélite de comunicação chamado Sputnik. Né? Professor, acho que eles usaram o primeiro foi uma cadela. Foi uma cadela chamada Laika. Né? Sim. Só que essa cachorra, quando ela voltou para a Terra, ela acabou morrendo porque eles não contavam com algumas questões importantes tecnológicas. Gente, o que mantém o nosso corpo funcionando, o que mantém o nosso sangue na nossa veia, é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, ela vai fazer com que o nosso sangue não saia flutuando, não saia das nossas veias. Quando você manda um astronauta sem uma ferramenta de atmosfera artificial, esse sangue ele vai sair das veias, ele vai sair do corpo, é algo básico. Porque o coração está bombeando e está criando pressão interna. Para que o nosso corpo não exploda, faça uma bolinha de água. Então, o que acontece? Precisa ter pressão atmosférica. Então, por isso que os astronautas eles usam aquelas roupas pressurizadas, né, para que isso não ocorra. Tudo então, bem? ela explodiu, né, professor? Então, aí eles mandaram o cachorro, só que quando ele voltou morto por conta disso, porque eles não dominavam essa tecnologia. Gente, tecnologia é avanço. É um passo para frente, né, 2 para trás. Né? Tanto é que hoje, graças à corrida armamentista, nós podemos pensar o seguinte, se nós estamos tendo essa aula aqui pela internet hoje, nós temos que dar graças aos russos, porque os russos que desenvolveram o primeiro protótipo de internet. Então, eles criaram um sistema de computador que facilitava a circulação de informações por uma rede digital. Né? Então, nós temos que agradecer aos russos. O micro-ondas, né? O micro-ondas que está na nossa cozinha, nós devemos agradecer aos americanos. Porque eles tinham que aquecer o alimento dentro de uma atmosfera pressurizada artificial, sem usar chama, sem usar fogo. Então, essa guerra fria da corrida armamentista foi ajudou muito no futuro algumas coisas. Ajudou hoje.
Professor, essa corrida começou quando, assim, exatamente? Então, essa corrida armamentista começa em 49. 1945, Assim, não 45 tem aquela divisão, mas corrida armamentista, ela começa em 49. tá. Por quê? Os dois países eles começam a apresentar armas cada vez mais destrutivas. É que, tipo, eu fiquei pensando quando o Hitler pegou o avião, sabe? Oi, eu não entendi, desculpa. Fiquei pensando quando o Hitler não usou o avião nas guerras. Assim, o Hitler, ele estava desenvolvendo um tipo de avião que até então não tinha, que eram os aviões supersônicos. Né? O Hitler Sim. tinha tecnologia para derrotar os aliados, só que ele usou um pouquinho da soberba, né? Ele pensou que poderia atacar e acabar com a Segunda Guerra Mundial do nada. Ele podia, acabar com a guerra a qualquer momento, mas isso não aconteceu. Então, os americanos e os soviéticos, eles começam a fazer testes nucleares a todo momento, para mostrar o seguinte: eu tenho uma bomba mais poderosa que a sua. Eu tenho um tanque mais poderoso que o seu. Eu tenho um caça mais veloz do que o seu. Então ficou aquele ameaço, sabe? Aquela questão, um ameaçar o outro. Sabe quando tem briga no intervalo, onde um fica, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, fica que nem pombo. Estufa o peito e fica batendo o peito no outro, a mesma coisa. Só o que acontece. Professor, Né? ô Bispo, se quiser saber mais sobre essa coisa que você falou, se você tiver Netflix, assiste um documentário que tem da Segunda Guerra Mundial, assim entende melhor. Eu já vi, Buiu, eu já vi um. Já viu? Então, gente, só para a gente finalizar aqui. Então é o seguinte, o que fazer com as armas obsoletas? O que fazer com as armas que não tinham mais o mesmo, que era inferior às armas que foram lançadas? O que vai acontecer? Essas armas eram fornecidas. Lembra que eu falei dos países aliados da União Soviética e dos Estados Unidos? Essas armas eram fornecidas aos países aliados para fomentar conflitos internos. Olha que legal. Né? Eu não preciso mais daquelas armas, eu vou destruir? Não, eu vou fornecer a países aliados. Aí começa essa corrida armamentista, essa coisa toda. Aí começa também o que nós chamamos de guerra ideológica. Como assim guerra ideológica, né? Então, vai ter uma guerra ideológica que começa a ocorrer produções culturais, né, que vão valorizar um lado e vai colocar o outro como vilão. Então, nós temos vários filmes americanos que mostram os Estados Unidos como o salvador do mundo e a União Soviética como vilão. Nós temos vários filmes. Nós temos o Rambo. Professor, Oi. tem um filme que eu acho que eu assisti que são dois detetives, um é soviético e um é aliado, que é americano. E eles precisam deter um grupo soviético que está fazendo uma bomba que quer destruir o mundo. Uhum. Aí eles vão lá e combatem, eles lutam os dois juntos. Eu gostei desse filme, eu não lembro o nome. Então, mas... gente, é o seguinte, o cinema, ele vai ter vai ter um papel muito importante nesse sentido, né? Muito importante, né? Tanto é que, assim, um dos personagens mais importantes que surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, que vai ser usado muito na Guerra Fria, é o Capitão América. Né? O Capitão América. Nós temos vários personagens, o Superman. Isso explica porque os heróis, qual é a cor predominante dos uniformes dos heróis, né? É vermelho e azul. Né? Vermelho e azul. Então, por quê? Né? Porque é de influência americana. A DC, o ano passado, ela lançou um desenho, um filminho em animação chamado Superman entre a Força e o Martelo. Se vocês tiverem a curiosidade, é um desenho muito legal. É o Superman soviético, não é? Isso, como se o Superman tivesse caído assim, na União Soviética e não nos Estados Unidos. É um desenho bem legal. Eu gostei, assim, particularmente, porque eu gosto de heróis. Então,
é uma coisa importante isso a gente pensar. Então, começa a ocorrer essa corrida, né? Essa luta ideológica. Tanto é que eu fui estudar sobre socialismo porque eu assistia até os jornais falando que os soviéticos eram ruins e a minha avó falava que comunista comia criancinha de manhã e velhinho no jantar. Então, eu fui pesquisar sobre isso. Gente, é fato. Você vai falar uma coisa para uma criança, a criança vai pesquisar. É fato. Gente, então eu fui querer saber, né? Assim, eu era que nem aluna, né? Eu quero saber, eu preciso saber. Não quero, assim, eu quero saber o que está acontecendo. Não me venha aqui porque sim não é resposta. Né? Porque sim não é resposta. Me dê a resposta concreta. Não me venha com, como diria o personagem da escolinha do professor Raimundo, não me venha com churumelas. Né? Se não tem argumento, não desce pro parquinho. Então, assim, gente, só para a gente finalizar aqui. Um dos acontecimentos que vai também colocar fim à Guerra Fria foi a explosão de um reator nuclear na usina da Ucrânia chamado Chernobyl. Né? Até os dias de hoje, Chernobyl é um grande mistério. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente, mas a Chernobyl vai ser um dos pontos que vai fazer com que a União Soviética entre em crise. Nós vamos ver a guerra do Afeganistão, né, que eu acho que é uma guerra importante na década de 80, que vai levar à queda da União Soviética também. Então, gente, isso vai começar a gerar profundas crises econômicas. E a tecnologia soviética vai começar a ficar, no mínimo, assim, sob suspeitas. E isso vai gerar a crise que vai derrubar a União Soviética. Bem, gente, eu acho que a aula de hoje foi bem produtiva pelo aquilo que a gente... Professor, a União Soviética foi derrubada em que ano mesmo? Esqueci. Então, a União Soviética ela se divide em 90. Em 1990 ela começa a se dividir. Aí volta a ser a Rússia. Mas a gente vai discutir tudo isso um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Tá bom. Gente, alguma dúvida por enquanto? Não, professor. Não. Então, gente, precisando de mim, eu estou à disposição. Me procurem pelo WhatsApp. Né? Não tenham vergonha. Se quiserem fazer videoaula também, ou melhor, se quiser fazer videochamada para conversar um pouco, também não tem problema. Né? Então, a gente vai conversando aí. Eu agradeço a todos, né? Porque agora falta 1 minuto e 42 segundos para acabar a aula aí, senão daqui a pouco apaga aqui, a gente parece coisa do outro mundo. Então, assim, eu agradeço a todos. Boa continuação de dia. E até a próxima, gente. Até a próxima, viu? Tchau, professor. Obrigado. Professor. Tchau. Tchau, professor. Alô. Alô. Vai, Corinthians. Valeu.